A prece é o alimento para a alma. E é por isso que nós devemos ter sempre este hábito de orar, de meditar, de rezar. Chame você da forma como se sente à vontade. Mesmo que não se considere religioso, pense na meditação, pense nos seus melhores sentimentos, naquilo que considera sagrado, na exaltação da natureza. O importante é nós termos este momento, estes instantes para tranquilizar a nossa alma, para lembrarmos desse amparo de Deus que nunca nos falta e do quanto é importante nós nos fortalecermos para enfrentarmos os desafios do dia a dia. A prece é realmente esse grande combustível que nos dá forças para continuar lutando, para continuar resistindo. Inclusive, as pesquisas médicas mostram cada vez mais que aqueles que acreditam, que têm fé, reagem melhor diante de um diagnóstico de uma doença, os resultados do tratamento são melhores, inclusive até de outra pessoa da família. Então, nós vamos agora exercitar e fortalecer a nossa fé realizante. Acreditamos em Deus, suplicamos ao Pai Celestial todas as suas bênçãos, mas trabalhamos incansavelmente para realizar os nossos objetivos, e não apenas os nossos, mas daqueles que estão ao nosso lado também. É isso que nós aprendemos com a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E nós vamos agora tomar da água fluidificada também neste exercício de cuidar da nossa saúde de forma completa. O saudoso irmão Alziro Zarur, fundador da Legião da Boa Vontade, ainda no fim da década de 1940, convidava aos seus ouvintes que durante a prece colocassem um copo com água perto do rádio. E naquele momento de oração, de devoção, pedissem a Deus que colocasse naquela água as bênçãos, as energias que cada um precisava. Uns para melhorar a saúde, outros para tranquilizar os sentimentos. E nós acreditamos que a água, que é esse instrumento importante de saúde para o corpo, se transforma também na renovação da alegria da nossa alma, da força que nós precisamos para o nosso dia a dia. Então vamos juntos, mantendo esta tradição pioneira, beber da água fluidificada. E vamos bradar este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Quanto mais perto de Jesus, mais longe dos problemas. É a postura de prevenção que o Cristo nos ensina, de não desperdiçar, de amar as pessoas, de nos compadecermos com o sofrimento dos outros. Muitas vezes ficamos assustados com a falta de respeito, com a falta de tolerância, com a indiferença que nós estamos vendo no nosso dia a dia. A forma de combater isso é exercitando o amor, exercitando a solidariedade, a fraternidade real que nós aprendemos há tanto tempo na Legião da Boa Vontade. Isso se aplica também à saúde. Nós estamos no programa de hoje conversando bastante sobre essa questão pessoal, mas também social. Nós vamos continuar a nossa conversa de hoje aqui no programa Viver é Melhor com a Tatiane Lima, nutricionista. Nós agradecemos. Tatiane, muito obrigada por continuar com a gente aqui no nosso programa. Agradeço o convite. Tatiane, a gente está falando hoje sobre a alimentação saudável nos dias quentes. E a gente vai falar agora sobre algo que é fundamental, que é a hidratação. Sim. No calor a gente transpira mais, a gente acaba tendo mais sede também. Fala um pouco sobre essa relação do nosso corpo, da hidratação e da água nesse período. Então, o que acontece? Como está muito calor, a gente perde mais água pelo suor. Então, você sente a necessidade de tomar mais água. Todo mundo fala, são 2 litros de água por dia. Na verdade, a recomendação são 30 ml por quilo de peso. A recomendação ela é individual. Então, tem que fazer um cálculo mesmo. Tem que fazer um cálculo, são 30 ml por quilo. Essas 2.000, elas foram baseadas numa dieta de 2.100 calorias, então dividida, eles deram os 2 litros de água. Essa água, ela vem tanto da alimentação, das frutas, das verduras, quanto da água mesmo, dos sucos, dos chás, dos outros alimentos que ingerimos durante o dia. No calor, a gente tem que aumentar a quantidade de água? Porque tem gente que fala, se você mora num lugar muito quente, transpira demais, tem que aumentar um pouco a dose, é isso mesmo? Você está perdendo mais água, precisa repor o que foi perdido. Não só é água e eletrólitos, porque no suor também saem outras coisas. E aí a gente vê que tem que prestar atenção no nosso corpo e tem aquela orientação que a gente já recebeu aqui no programa também, que é sobre a quantidade de vezes que você vai ao banheiro. Se você está indo pouco, se a urina está muito escura, é porque está bebendo pouca água. Sim, a urina tem que ser sempre mais clarinha. A urina está mais concentrada, está mais amarelinha, está ingerindo pouca água. E é água, hein? A nossa convidada já falou que água não é substituída. E a gente vai falar então um pouco agora sobre os líquidos. Desse lado aqui na nossa mesa que está muito bonita hoje aqui no programa. A gente tem o leite. A gente pode contar que o leite também hidrata? Sim.
é um líquido também. Entra água, chá, suco, leite, ele entra na soma total da sua necessidade, seja qual for, de acordo com os 30 ml por quilo. Desnatado. Desnatado de preferência, o leite magrinho. Tem gente que tem dificuldade em tomar o leite desnatado porque acha que ele é muito aguado, é Sim. sem gosto. E aí vale apelar para o semi-desnatado, pelo menos? Pelo menos o semi. Já é uma vitória na vida da pessoa, pelo menos um semi-desnatado. O integral, ele realmente deve ser tirado da nossa dieta? Em que condição a pessoa pode ingerir leite integral? Porque, na verdade, o leite integral ele tem mais gordura. Uma criança, ainda quando for menorzinha, ela vai tomar o leite integral porque ela precisa daquela gordura para crescer, para ficar forte. Agora, um adulto, nós não temos necessidade desse tipo de leite, do leite integral. A gente pode usar um leite desnatado ou semi-desnatado. Que pode ser usado para fazer a vitamina, que a gente comentou no Claro. café da manhã, e aí a gente pode usar ele para várias preparações. Água de coco. Água de coco é uma delícia. Sim. A gente tem muito no nosso país e ela também acaba repondo outras coisas além do líquido. Fala um pouco sobre a água de coco. A água de coco realmente ela tem sódio e potássio na composição, então ela te ajuda a hidratar e repor os eletrólitos que você perdeu durante o dia com a alimentação. Tem que tomar um pouco mais de cuidado se forem pacientes renais ou se forem pacientes hipertensos pela quantidade de sódio e potássio que tem na água de coco. Tem bastante sódio na água de coco? Ela tem sódio. Diabetes. Quem tem diabetes tem alguma restrição? Porque ela é docinha também. Não, ela não tem restrição à água de coco. É mais tomar cuidado com quem é renal mesmo ou quem tem pressão alta. Está proibido? Não, não está proibido. É só moderação no consumo. Eu já vi gente falando que como não gostava de tomar água, não conseguia tomar água, tomava só água de coco. Tá correto esse tipo de atitude? Não. Precisa tomar água, ou pelo menos a água que você coloca, a gente fala água flavorizada, porque muda um pouquinho o gostinho e você vai consumir pelo menos uma outra forma, mas está consumindo a água. Ou um suco, ou um chá. A gente tem aqui um exemplo de água com fruta, que deixa um saborzinho, que acaba facilitando para quem tem dificuldade. Sim, para quem não gosta de beber e água. pode usar o que para deixar essa água com sabor? A gente tem aqui, por exemplo, a laranja, mas dá para fazer que outro tipo de variação? Dá para fazer com limão, dá para fazer com um pedacinho de maracujá. Você vai tirar, lógico, né? Vai ficar só tirar a sementinha, mas fica com um gostinho diferente. Dá para fazer com morango. Dá para colocar hortelã. Dá para pôr hortelã. Pedacinho de abacaxi. Mas sem açúcar. Sem açúcar. É só água e um pedacinho de fruta, porque É senão... para aromatizar a água só. Não é para virar um suco. Não. Os sucos, a gente sabe que eles são benéficos para a saúde, mas de um tempo para cá a gente tem visto cada vez mais pessoas falando que não é tão bom assim tomar muito suco. Fala um pouco sobre isso pra gente. Até quanto que a gente pode tomar de suco por dia, por exemplo? A recomendação do suco é a recomendação da fruta, de 3 a 5 porções. Não vai ser 3 a 5 porções de suco mais a fruta. Ela vai contar com a mesma dosagem. Então, você vai dividir durante o seu dia. Consumiu 3 frutas inteiras, pelo menos 2 copos de suco. Vai ter que... Não dá para ficar suco e a fruta. O que eles estão contando? Porque, pelo menos, para uma laranjada que seja, são 3 laranjas, são 3 porções de frutas que já foram ao longo do dia. E aí... Quem tem que controlar, inclusive, O a quantidade de açúcar, Sim. tem que tomar cuidado com isso. Então, às vezes, é melhor consumir uma laranja e tomar um copo d'água. Sim. Ou fazer ele diluído. Meia laranja, meio de água. Então, fica uma laranjada, não um suco de laranja puro. E aí tem que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes acaba sendo nutritivo, tem realmente vitaminas. A gente não quer dizer que não é para tomar suco, mas tem que tomar cuidado, porque Sim. gasta muito mais fruta para fazer do que se você fosse comer uma fruta in natura. Crianças e idosos têm uma certa dificuldade com a ingestão de líquido. O que a gente deve fazer nesses casos? Criança geralmente não fala que está com sede, quando fala porque já realmente está com muita sede. Sim. E os idosos que acabam também tendo um pouco de enjoo, às vezes com água, perdendo a sede. O que a gente deve fazer nessas duas faixas etárias? Tanto as crianças quanto os idosos, tentar colocar mais frutas e legumes na alimentação, porque a água pura eles não gostam muito de consumir, tem mais dificuldade. Melancia, melão, que são frutas extremamente ricas em água. Um alface que tem bastante água para fazer uma salada, tentar oferecer suco, tentar oferecer chá, porque a água pura eles têm mais dificuldade mesmo de tomar. Mas tentar, de outras formas, trazer a hidratação para a vida deles. E relembrando que não é para esperar ter sede para tomar água. Precisa tomar água. Na verdade, as pessoas esperam ter sede para beber água. Você tem que dividir ao longo do dia. Olhou o copinho de água, toma mais um pouquinho, até chegar a recomendação. Ou deixa uma garrafa. Para você não esquecer, deixa uma garrafa perto cheia e vai tomando ao longo do dia. Porque não adianta tomar 2 litros de uma vez e não tomar mais durante o dia. Sim. Tem que ser fracionado. Fracionado. A gente continua conversando sobre isso já depois do intervalo. Alimentação saudável nos dias quentes, nos dias frios também. A gente tem que ter essa postura todo dia para cuidar da nossa saúde, para ter uma vida mais saudável e mais feliz também. Próximo bloco a conversa continua e a gente volta já já.